Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. Que alegria poder estar mais uma vez com você neste AME. Hoje, o nosso tema, na realidade, é uma pergunta. E a pergunta é: você é religioso? Nesta pergunta, nós queremos trazer para você o sentido real da palavra religioso. Ou melhor, o nosso objetivo é estabelecer um conceito correto, bíblico, sobre ser religioso. O nosso texto se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 26. E diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Nos dias de hoje é comum que se chamar alguém religioso. Mas por que se chama alguém de religioso? Qual é o conceito que está na mente da pessoa quando ela olha para alguém e diz: você é religioso, você está na religiosidade? Então, geralmente, o conceito por trás disto é uma pessoa que vive uma vida isenta de uma realidade espiritual sincera diante das pessoas e diante de Deus. Então, diz-se desse indivíduo que ele está na prática de religiosidade e que não é genuíno cristão. Porém, quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra utilizada aqui para religioso é bem diferente do conceito que nós estamos acostumados quando nós estamos olhando para as práticas das pessoas dentro da igreja que não condizem com uma vida que está sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos estar estudando a partir desse momento. Eu queria começar dizendo o seguinte: o nosso conceito de ser religioso não reflete exatamente, com fidelidade, o que a palavra de Deus está revelando aqui. Para as pessoas, ser religioso fala de alguém que está distante de uma vida sincera, está distante de viver os mandamentos como estão escritos na palavra de Deus, e que não segue devidamente uma vida espiritual saudável. Mas o sentido que a palavra de Deus nos traz na Bíblia é diferente. A palavra religioso aqui, nesse texto, é a palavra treskos, no grego, que significa que teme ou adora a Deus. Preste atenção. Quando a Bíblia diz religioso, ela usa o termo treskos, ela está dizendo: se alguém supõe que teme a Deus e que adora a Deus, que se curva diante de Deus. Então, o sentido aqui é bem diferente daquele que nós estamos acostumados a ver.
Então, quando eu digo você é religioso, o que vem à sua mente? Ah, você está me chamando de uma pessoa superficial, você está me dizendo que eu não sou genuíno nas coisas, porque esse tem sido o sentido mais comum. Mas, na realidade, o que a pergunta está dizendo, você realmente teme a Deus e você realmente adora a Deus? Isso nos faz refletir. Isso faz nos voltar para dentro e ver nossas ações. Por quê? Porque realmente a minha atitude é de uma pessoa que realmente adora a Deus, que teme a Deus. Então nós vamos entender agora que a palavra do Senhor está nos dando uma mensagem de que se você entende que você teme a Deus, que você adora a Deus, mas você não refreia a sua língua, veja bem, você não tem controle da sua própria língua, então a palavra de Deus diz, você engana-se a si mesmo. E a sua religião é vã. Então, quando uma pessoa diz ser religiosa, mas ela não tem o controle da sua língua, seu coração está no engano. Essa é a verdade. Por isso que muitas pessoas estão com vontade de deixar a igreja. Por quê? Porque não faz sentido, ela não tem prazer ali. Por quê? Porque as coisas que ela ouve, as coisas que ela confessa, as coisas que elas estão ali, parece que acontece com todo mundo, mas não vai acontecer comigo. Mas nós temos que agora examinar o que está saindo da minha boca. Porque a própria palavra de Deus está dizendo, se você diz que adora a Deus e você teme a Deus, então por que estas coisas estão saindo da sua boca? Por que esse descontrole sobre aquilo que você profere? Tal pessoa, ela vive numa ilusão, uma ilusão espiritual que não permite uma vida mais profunda com Deus. Veja, não é que Deus não vai querer que você seja profundo nele, não é que ele não tenha o poder de fazer isso, mas antes do poder dele se manifestar para que você se torne uma pessoa mais profunda, cheia, impermeada pelo seu espírito e o seu amor, você vai ter que entender que a sua língua precisa ser domada. Ela precisa ser controlada. Porque se eu digo que amo a Deus e que eu tenho temor de Deus, mas eu não controlo aquilo que sai pela minha boca, então a minha religião é vã. A palavra religião aqui significa adoração religiosa. Entende? Por quê? Porque fomos religados com Deus. Então, no momento em que eu recebo o Espírito Santo, eu tenho da parte dele a revelação de adoração. Então, veja, é uma adoração religiosa, pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai. Então, se isto está sendo vivido na minha vida, então automaticamente essa qualidade de vida se expressa e se manifesta. Como? É o que a Bíblia diz. Se a sua religião é pura, porque diz no versículo 27, a religião pura e sem mácula, ou seja, sem manchas, sem qualquer interferência maligna, para com o nosso Deus é esta. Ela não fica passiva, ela é ativa. Ela vai em busca de alguma coisa. E sabe o que ela realiza? Diz assim, a verdadeira religião, pura e sem mácula, com o nosso Pai, para com o nosso Pai e Deus
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar, ou melhor, guardar-se incontaminado do mundo. Não deixe o mundo penetrar. Essa é a verdadeira religião. Então veja, visitar os órfãos significa você tem que se preocupar com eles. Ou seja, tomar em consideração a fim de ajudar ou beneficiar. Note que é ativo, não é passivo. É alguma coisa que manifesta-se em você e que leva você na direção destas pessoas necessitadas e você pratica uma ação de benevolência. Ou seja, tomar em consideração a fim de ajudar ou beneficiar. Ser responsável por. Ter cuidado, ou melhor, prover para. Quando lá na igreja de Atos, não é? Existiam pessoas necessitadas. E então havia o serviço de se levantar os recursos e se compartilhar com as pessoas. E então houve reclamações da parte dos helenistas acerca das contribuições para as viúvas. E então eles reclamaram porque não estavam recebendo. Então, o que é que os apóstolos fizeram? Pedro, então, e os demais, mandam que eles escolham homens de boa reputação e colocam estes homens sobre o serviço diaconal. Ou seja, eles instituem os diáconos para servir as mesas, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Por quê? Porque é bíblico. É importante para Deus. Mas não é somente isso que a palavra de Deus revela. Ela também diz que nós devemos nos guardar incontaminados do mundo. Então veja, se eu sou religioso, se eu temo e adoro a Deus, e a minha religião, ou seja, a minha adoração é genuína, automaticamente eu sou dotado de poder e não me contamino com este mundo. Isso é muito coerente com o que a palavra de Deus revela. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. É uma coisa tão simples, é bem resumido. Você teme a Deus? Você é religioso? Então a tua adoração é pura, a tua adoração é realmente sem mácula, ela procede do Espírito. Então, se ela é, ela se manifestará em você, ou seja, por você, como? Quando você vai visitar, ou seja, você vai levar algum benefício para as viúvas. Por quê? Porque Deus está no seu coração, Deus domina o seu coração. Você está debaixo de uma adoração verdadeira. Você vai visitar as viúvas, você vai visitar os órfãos e sabe o que acontece? Você vai se guardar do mal, das contaminações que existem nesse mundo. E agora, concluindo, eu volto a perguntar a você alguma coisa. Você é religioso? Agora você entende. Eu não estou perguntando, você é falso? Você é aquela pessoa que não tem profundidade? Não. Você é religioso? Ou seja, você teme a Deus, você adora a Deus. Então, nós temos um pouco mais de luz
para responder essa pergunta. Nós temos que olhar introspectivamente e nós temos que responder diante do nosso Deus esta pergunta: Pai, eu realmente te amo, eu realmente temo a Ti. Então, se eu temo, a minha religião, ou seja, a minha prática de adoração, ela me leva e me dota de amor tal que eu vou visitar as viúvas, os órfãos e, mais uma coisa, eu me guardo do mal, eu não vou praticar o mal. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É onde o Espírito de Deus começa a operar na tua vida. A primeira manifestação dele na tua vida é esta. Ele se manifesta em você, levando você a ter temor de Deus, reverência a Deus. Ali é onde ele começa. Quando você se inclina, quando você se dobra diante do senhorio de Deus, diante do senhorio de Cristo. Então é natural que esta pergunta: você é religioso? E a resposta vai se apoiar exatamente no modo de vida que você tem mediante as pessoas necessitadas da igreja ou do seu convívio. Então aqui nós temos duas possibilidades. Ou a pessoa teme a Deus, teme ao Senhor e o adora em espírito e verdade, ou então sua religião, sua adoração é vã. Ela não alcança o nível que Deus deseja. Então não produz nada, não produz mudanças, não produz poder, não produz alegria, não produz nada. É vã. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina nesse momento. Porque se você é um adorador de fato, e Deus diz na sua palavra que busca adoradores, então sua religião, ou seja, sua adoração encontra o coração de Deus. E quando a nossa adoração encontra o coração de Deus, sabe como ele responde? Com uma consciência limpa, com uma consciência pura, com uma consciência purificada do pecado. E quando nós estamos purificados, o relacionamento é íntimo com Deus. E quando o relacionamento é íntimo com Deus, nossas mãos vão prestar serviços às viúvas, aos órfãos. E mais uma coisa, eu guardo o meu coração e o meu pensamento de coisas impuras, de coisas que desagradam o coração de Deus, e me mantenho o quê? Afastado das coisas do mundo. Meus queridos irmãos, é muito importante que nós demos toda a atenção à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: assim como a chuva cai na terra e ela não volta para as nuvens até que ela regue o solo, que ela produza semente para aquele que a plantou. A Bíblia diz: assim também são o quê? São as minhas palavras. Ou seja, elas não voltarão para mim vazia, sem que elas cumpram em você aquilo para a qual eu as designei. Então, veja que profundidade maravilhosa é essa. Então, neste aspecto de sermos religiosos e a nossa religião, ou seja, a nossa adoração, ser verdadeira, então a palavra de Deus começará a se manifestar na direção destas pessoas que são necessitadas na vida da igreja. Mas também ela gerará um poder de que você vai se guardar incontaminado das coisas pertencentes a este mundo. Muito simples. Mas, querido, são coisas espirituais e que precisam ser vividas por nós. E quando nós as vivemos,
nós veremos bem diante dos nossos olhos o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Que Deus te ilumine, que Deus traga esta revelação ao seu espírito, e eu espero que você seja um religioso, mas não o religioso que as pessoas dizem, mas o religioso que a palavra de Deus expressa, ou seja, aquela pessoa que teme a Deus e é um adorador de Deus e que sabe dominar sua língua, que não permite que sua língua fale qualquer coisa dolosa ou que venha amaldiçoar alguém ou venha trazer malefícios para esse mundo aqui. Mas saiba refrear, saiba dominar essas coisas. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. E a glória de Deus se manifestando, você será mais que vencedor em todas as coisas que você realizar. Que Deus nos abençoe e que Deus possa, neste ensino, trazer você para uma vida de adoração, uma vida de temor perante Ele e de muita reverência, porque o nosso Deus é Deus supremo, é majestoso, e a Bíblia nos diz também que Ele é fogo consumidor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que você ande na revelação da palavra de Deus. Muito obrigado e a paz do Senhor para você.